falando em grande profissional, quem está aqui com a gente também, Dr. Matheus Pereira, tudo bem? Doutor, que legal, bem-vindo, né? que delícia receber você aqui. Descemos a serra. Tiramos o terno e gravata, doutor Matheus, né, doutor? E confesso que assim é muito mais confortável. Com certeza, é né, verdade. gente? Doutor Matheus Pereira, excelente advogado, fala muito de direito trabalhista aqui no programa. E conversando com ele durante a semana, né, doutor? Eu falei, doutor, o que está mais em voga? E ele comentou comigo sobre aquele momento em que a pessoa está tão suscetível, tão, de repente, até ansiosa, que é o momento da demissão, né, doutor? Às vezes a pessoa é demitida, ela não sabe nem o que deve ou não deve assinar. Vamos tentar ajudar essa pessoa que está passando por essa fase? Vamos sim. É um momento complicado, né, que muita gente passa. E claro, surge essa dúvida, né? O que eu devo assinar, o que eu não devo assinar, o que eu tenho que fazer, quais documentos eu receberei. Mas antes de tudo, e não só para aquele que é demitido, até para qualquer um na vida civil, né? Necessário, antes de assinar qualquer coisa, ler e entender o que está assinando, principalmente as consequências daquilo que está assinando. Numa demissão não é diferente. Então, todo documento que o empregador fornecer, é importante que o funcionário demitido leia e entenda o que está assinando, tá? Se ele não conseguir compreender, porque às vezes vem algum termo difícil, peça para o patrão. Patrão, esclarecer o que está ali, que documento é aquele, para que serve aquele documento. Se o patrão também não conseguir, veja a contabilidade, procure algum advogado, algum parente, algum amigo que tenha um pouco mais de conhecimento, de vivência e fala, o que é aquilo que eu estou assinando? Então, não assinar documento sem ler e sem entender. E principalmente, Lucas, colocar a data correta em todo documento que está assinando. Isso nos documentos rescisórios é ainda mais importante. Então, se assinou o documento dia 9, vai ter que colocar lá dia 9. Não assinar documento retroativo, principalmente aviso prévio, aquele aviso de dispensa, o termo de rescisão do contrato de trabalho, que é outro documento muito importante também, é importante. Então, leia, entenda, pergunte caso tenha alguma dúvida e coloque a data correta na assinatura. É a dica que todo mundo deve seguir. E não só para os documentos rescisórios, mas como tudo na vida. Entender o que está assinando e principalmente as consequências daquilo. Até para ser garantido os seus direitos, né, doutor? Eu não tinha me atentado nessa coisa da data, sabia? De ver bem a data, assim, verdade, como o doutor falou. Exato. A data é muito importante porque os compromissos do empregador, eles têm prazos, né? Sim. Então, por exemplo, a rescisão, ela deve ser paga até o 10º dia e também os documentos rescisórios devem ser entregues até o 10º dia. Então, aqueles documentos em que o funcionário deve receber, em especial o termo de rescisão do contrato de trabalho e os documentos para dar entrada no seguro-desemprego e no fundo de garantia, eles devem ser entregues até o 10º dia. É 10º dia útil ou não? Não, 10º dia corrido mesmo. Ah, tá. Corrido. Perfeito. Então já fica também essa informação para você, né? Agora, falando em prazo, doutor, qual que é o prazo que a empresa tem para entregar esses documentos para o funcionário? Mesmo prazo do pagamento. Então, a empresa tem 10 dias corridos, lembrado, para entregar os documentos e fazer o pagamento. Por que é importante que a empresa entregue nesse prazo? Porque se a empresa não entregar e não fizer o pagamento nesse prazo, tem uma multa que é no valor de um salário. Essa multa ela vem no artigo 477 da CLT e toda vez que se passa desses 10 dias, tanto para o pagamento quanto para a entrega dos documentos, essa multa incide. É importante porque o funcionário precisa daqueles documentos para levantar o fundo de garantia e dar entrada no seguro-desemprego. Agora, o valor que a pessoa recebe, muitas vezes tem aquela insegurança. Será que está correto ou não? Tem alguma maneira da gente entender se está certo o valor que recebe? Tem sim. O termo de rescisão do contrato de trabalho é o documento entregue no ato da rescisão em que o empregador pede a assinatura do funcionário. Nesse termo de rescisão, ali vem colocado todas as verbas que o funcionário está recebendo, então 13º proporcional, férias vencidas, férias proporcionais, saldo de salário, média de horas extras e todas as deduções, ou seja, todos os descontos de INSS, salários adiantados, salário família com desconto, então ali vem todos os descontos. É naquele termo que o funcionário consegue entender o que está recebendo e o que está sendo descontado. Então é importante que ele observe esse termo de rescisão e principalmente ver se no valor líquido que está lá apontado caiu na conta dele.
para assinar esse termo. Se o valor líquido que está lá no termo de rescisão não caiu na conta dele, ele pode até assinar para dar entrada nos seguros, mas ele tem que colocar embaixo lá na observação, não recebi o valor apontado nesse termo. Olha só. Agora, doutor, é imprescindível, né? Ter um advogado, tanto numa demissão ou na admissão, como é que tem que ter um advogado? Não tem como você entrar numa empresa ou sair dela sem ter alguém para ver tudo certinho, se está tudo correto. Na verdade, você tem que ter o entendimento da relação, né? Muitas vezes o advogado é até dispensável quando a pessoa analisa o termo, olha o termo, está ciente de tudo aquilo que está sendo pago ali. Então, se a pessoa está ciente, não tem dúvida, ela não, de certa forma, não precisa, aparentemente, de um advogado ali. Mas, claro, que as dúvidas aparecem, às vezes, não só pelo que está no termo de rescisão, mas por toda aquela relação passada. Daí, sim, é necessário um advogado para, pelo menos, espantar as dúvidas. Ai, doutor, eu nos meus contratos eu não entendo bolhufas. Eu também não. Vou até já agradecer do doutor. Enquanto a dupla vai se posicionando para cantar para a gente agora, queria comentar com o doutor o seguinte, que realmente quem entende esse juridiquês é bacana, por quê? Porque a pessoa realmente está ali, né, e consegue sozinha ter essa independência. Mas a gente, eu sinceramente não entendo, amigo juridiquês. Eu não entendo nada. Então, realmente, a gente sempre indica um excelente advogado e a gente conhece muito o seu trabalho também. Então, doutor, muito obrigado, viu? Obrigada por ter vindo aqui, viu? Eu que agradeço o convite. Gente, muito amou. legal. E eu sei que a Cris não está aqui, eu sei que você trouxe seus bebês também aqui. Queria até mostrar ao vivo que são lindos esses cachorros. Praia no Porto Traseiro. É verdade, doutor. É verdade. Mas olha, que legal ter você aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. Obrigado mesmo, valeu mesmo.